Fala pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Soldado Investidor. Hoje eu vou trazer para você a minha análise, tá? E não é recomendação nem de compra e nem de venda, porque eu não sou analista, mas como eu faço meus investimentos, gosto de alocar meu dinheirinho ali em canoas que me deem frutos e não canoas furadas que vão me afundar ali na minha trajetória, no meu navegar aí rumo à minha liberdade financeira. Eu vim aqui comentar com vocês sobre o HCTR11, um fundo gigante, um fundo de papel, é um fundo que tem dinheiro em caixa para emprestar dinheiro. Ele não investe em imóveis, e sim em letras de crédito, empresta dinheiro a umas taxas melhores, tem outros portfólios, outros fundos dentro ali daquilo que a gente tem como patrimônio do fundo. E eu vim aqui comentar com vocês porque foi um pedido que me fizeram lá na aba comunidade, beleza? Vou aqui para o computador, tem algumas coisas que eu queria ponderar com vocês para vocês ponderarem na hora de comprar ou vender esse fundo. O que eu vou falar aqui é o que todo mundo está vendo, são os problemas que vêm borbulhando aí dentro do fundo e eu quero que vocês acompanhem comigo, porque eu não quero que vocês façam cagada, mas que tenham plena ciência do que estão fazendo e colocando na carteira. Vamos lá. Bom, primeiramente eu queria comentar aqui com vocês, esse daqui é o site do Investidor 10, tá galera? É um site que apoia bastante, que traz bastante os dados aí de ativos. Eu gosto muito de utilizá-lo junto com o Status Invest, que eu vou comentar aqui com vocês, essa segunda aba. Vamos lá, primeira coisa que nós temos aqui é um preço sobre valor patrimonial de 0,44 em cima de um fundo de papel que normalmente é negociado ali próximo do 1.0 aqui no caso, que seria o seu valor patrimonial. Mário, por que está acontecendo isso? Alguma coisa tem. De fato, alguma coisa tem. Então, nós conseguimos notar aqui, ó, por esse gráficozinho, que o fundo caiu de R$ 98,00, amargurou em uma queda para R$ 52,00. É uma queda aqui imensa, de quase 50%, e vem sofrendo aqui, ó, queda de 45,95%, e vem sofrendo bastante aí nesses últimos dias. Mas por quê? Por que que esse papel em si vem sofrendo com as cotas? Principalmente, esse daqui é um fundo de hypezinho que teve o hype dele na pandemia e aproveitou aquele hype para distribuir aqui dividendos a torto e a direito. Por quê? Porque ele conseguia gerar muito caixa. Olha aqui, ele tinha muitos credores ali dentro da pandemia e na pandemia, de fato, com as taxas de juros e etc., colaboraram para que esse fundo, olha aqui, ó, pagasse quase R$ 2 aqui, ó, em junho do ano passado e etc. É um fundo, olha aqui, R$ 2 lá em 2021. Então, é um fundo que sim, teve um hype e agora vem sofrendo com os problemas que os fundos imobiliários, a maioria deles vem sofrendo, que é o que a gente conhece como calote. Isso mesmo. O Hectare, se você pesquisar aqui na internet, ele, dentre outros fundos imobiliários, e são vítimas de calote e tem queda. Isso aqui é uma notícia fresca de 31 de março de 2023, no seudinheiro.com, um site super confiável. E você consegue notar aqui que junto do Hectare nós temos o DEVA11, o Versalhes, o Tord, o Banestes. Então, esses aqui são todos fundos de papéis com a gente chama de high yield, que é aquele que trazia o maior retorno para o seu investidor, e agora, infelizmente, aí, as pessoas amargam agora um prejuízo que, de fato, não vem cobrindo os valores perdidos de valorização da cota nesse meio tempo. Mário, você vende? Você tem? Eu não tenho esse fundo em específico na minha carteira. O fundo de papel que eu tenho na minha carteira é o MXRF11, que é um fundo híbrido, ele tem papel e um pouquinho de imóvel, e tenho o RSR11 na minha carteira. Esses aí, eles amarguraram uma pequena queda, mas como eles não estão envolvidos aqui, a queda foi menor. E aí eu consegui até fazer uns aportes melhores, tá certo? Mário, qual que é aqui o principal problema? Se é o calote, quem que está devendo e por que que está devendo? Bom, se você puxar aqui a notícia,
você vê aqui, você consegue aqui filtrar aqui quais são as principais securitizadoras, os principais ali credores que estão devendo. E a principal delas é aqui, ó, a Forte Securizadora. A companhia é responsável pela emissão dos títulos inadimplentes. Você consegue notar que estão devendo esses fundos e, em especial, o Hectare, ele tem um sério problema. Ele tem, esse daqui é o patrimônio, tá certo? E nós temos aqui uma imensa emissões, né? Uma quantidade alta de emissões de dinheiro, né? Na mão dessa Forte Securizadora que vem dando o calote no pessoal. Não só isso, olha aqui, são muitos, tá? Você pode pesquisar aqui, ó. Tem bastante, tem mais bastante emissões mesmo para a Forte Securizadora e ela vem dando o calotezão aí nesses fundos. E principalmente o HCTROS vem sofrendo. Então, a expectativa do fundo imobiliário se baseia na seguinte forma. Eu tenho um valor aqui, vou dar um exemplo para vocês, tá? Deixa eu subir aqui só aqui para mostrar para vocês o gráfico. Vamos supor que o meu preço sobre meu valor patrimonial, que eu tenho um patrimônio em dinheiro aqui de R$ 100, beleza? Hoje as pessoas estão arriscando, estão se propondo a pagar pelos meus R$ 100 que eu tenho, obviamente, emprestado a terceiros, um valor de 44 aqui, valor em cima disso daria R$ 44. Isso significa que as pessoas estão apostando ou estão julgando que os meus ativos, aquele dinheiro que eu tenho emprestado ali, aqueles R$ 100 que eu tenho emprestado, eu tenho ali de retorno em cima dele que 66% desse dinheiro meu que está emprestado são para devedores ruins. Na verdade, não é isso. Eu acho que tá batendo pra caramba aqui no fundo, mas eu acredito que não seja uma solução de curto prazo. É uma solução que vai demandar tempo e vai demandar, óbvio, talvez um judiciário, vai demandar aí, coisas além aqui da nossa alçada. Então, hoje, um fundo de papel, como eu disse para vocês, que tenha R$ 100 emprestado, né? Ele tem preço sobre valor patrimonial de 100 e aqui o pessoal está querendo pagar pouco por esse fundo. E é por isso que ele teve essa queda. Mário, você colocaria um HCTR 11 na sua carteira? Só se a minha gestão de risco tivesse muito controlada e eu tivesse aqui estômago para colocar essa cota aqui e não precisar ver esse dinheiro. Se o Hectare tomar calote aí desses valores que ele tem emprestado, esse dinheiro não pode me fazer falta porque essa cota vai de fato derreter. Porque se o seu negócio é emprestar dinheiro a taxas de juros mais interessantes, né, para o seu investidor, e aquela pessoa a quem você emprestou o dinheiro não vai te pagar, ninguém vai querer botar dinheiro nesse fundo para ele emprestar dinheiro para clientes caloteiros, tá certo? Então, principal fonte aqui de problema do HCTR11 hoje é esse calote, principalmente daquela securitizadora lá, Forte Securitizadora, que é imensa no portfólio do Hectare e que vem aí derrubando a sua cotação. Mas o que tem de bom aí nesse fundo? Poxa, sempre foi um fundo com bastante liquidez, sempre foi um fundo grande, né, com valor patrimonial grande, agora reduziu bastante, mas sempre teve um valor patrimonial muito grande. E se você observar aqui, dentro do portfólio de segmento desse fundo imobiliário, os papéis e o indefinido aqui, porque está meio que indefinido, mas vamos supor que isso aqui seja junto. Mas não pega aqui, por exemplo, 50%. Então, se você colocar aqui num papel, numa ideia de que esse 50% que você vai ter problema para te pagar. E os fundos de fundos, você tenha fundos de fato com mais problemas ainda dentro desse portfólio, é o que está resultando aqui nessa queda aí de cerca de 50%, 45%, 49% nesse meio tempo. Essa é a análise que eu faço nua e crua do problema do HCTR11. Estou falando aqui, não sou analista, não sei analisar todos os números com exatidão, com clareza e etc. Mas, de fato, você começa a ver que aqui tem problema porque ele não está conseguindo fazer
o básico que ele se propõe, o que é de fato a essência de um fundo de papel. E não só isso, se você falar assim, ah, Mário, mas então quero ver os dividendos. Você começa a notar que os últimos rendimentos vêm caindo. Aqui no Investidor 10 a gente consegue ver aqui melhor. Olha só, o fundo vem amargurando queda após queda, queda em cima de queda. E até quando isso aqui vai parar? Até quando essa queda vai estabilizar, o fundo vai se estabilizar, para a gente chegar ali num preço sobre valor patrimonial de fato que espelhe o valor do risco que o fundo traz para o investidor? Não sabemos ainda. Então, fica aí nesse meio tempo. Quem tem muita gente, mão de alface, está pulando fora. E quem não é adepto ao risco ou não tem uma aptidão para arriscar num fundo desse, não entra. Por isso que o fundo amarga. Muita gente não quer entrar e uma infinidade de pessoas que entrou ali por causa do dividend yield lá da pandemia, etc., agora toma na taraqueta e tem que pular fora do barco. Essa foi a minha análise aqui basicona. Consegui explicar para vocês como que funciona o preço sobre valor patrimonial de um fundo de papel, da minha forma, mas consegui, tá certo? Expliquei o principal problema do HCTR11 e sim, eu não tenho na minha carteira, não vou entrar, não pago para ver nessa questão aqui. Tenho outros fundos na minha carteira que eu considero bem melhores, com portfólio melhores, que não sofreram com essa forte securizadora e aconselho a vocês que se forem adquirir algum fundo, for colocar algum fundo, principalmente de papel na carteira, que observem essa questão do calote, onde que está ali demandado, empregado o dinheiro, tá certo? Principalmente o dinheiro do fundo, para quem está emprestando, para você não cair nessas armadilhas e não ter nenhum susto. Se você já tem também, não seja mão de papel, deixa esse trem parado aí, uma hora resolve esse problema. Se resolver bem, se não resolver, infelizmente seu patrimônio aí vai ficar tomando aí esse prejuízo aí por algum tempo. Então deixa ela paradinho, deixa de quarentena, espera a maré virar, espera o fundo mostrar algum desenvolvimento para você voltar a comprar ou para você bolar uma estratégia para sair desse fundo e etc. Tá legal? Tenho certeza que por trás do HCTR11 tem uma gestão competente, então eles vão dar um jeito de burlar aí, de sair fora desse calote, eles vão dar um jeito de contornar essa situação, e eu espero que seja o quanto antes para que nós investidores não ficamos sofrendo, né, esses intempéries aí que são bem desfavoráveis para nós, tá certo? No mais, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Foi só um comentáriozinho do que eu enxerguei observando aqui os números básicos do HCTR11. Reforço para vocês, isso daqui não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, é a análise que eu faço da minha carteira e se fosse eu, não. E eu, Mário, como investidor, hoje não tenho nem Versalhes, nem Hectare, nem Deva 11, não tenho esses fundos que são de high yield, que são os mais arriscados. Você que tem, você entrou sabendo. Se você não entrou sabendo, faltou dar uma olhadinha, dar uma estudadinha ali, uma papirada, para saber o buraco, a barca que você estava entrando. Pois bem, você lá na pandemia pagou o preço para entrar no high yield, e agora, infelizmente, os problemas borbulham e aparecem, tá certo? Eu tenho a fé que vai passar e a gente torce para isso. No mais, muito obrigado, um abraço a todos, até o próximo vídeo.